Daniel 1, versículo 8, resolveu Daniel firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não contaminar-se. Daniel era um jovem que vivia em sua terra natal, mas Judá não vivia os seus melhores dias. O clima estava muito tenso. O povo estava distante de Deus e os profetas anunciavam os juízos divinos que iriam sobrevir sobre Jerusalém por meio dos babilônios. Os dias passaram e a tragédia chegou. Nabucodonosor sitiou a cidade, prendeu o rei de Judá, alguns utensílios do templo foram tomados e ele levou alguns jovens presos, entre eles Daniel e seus 3 amigos, Misael, Ananias e Azarias. Agora pense comigo, Daniel era idólatra, como boa parte dos judeus daqueles dias? É claro que não. Aparentemente, a gente percebe que ele não merecia ser levado como escravo para a Babilônia. Parecia estar recebendo um castigo não merecido. Mas sabe de uma coisa? Deus transformou o sofrimento em bênçãos. As bênçãos recaíram primeiramente sobre o próprio Daniel, pois ele se transformou em uma grande influência em uma importante nação idólatra. Um ministro que, mesmo após a queda de Babilônia, foi mantido em suas funções quando os medos e persas assumiram o império. O sofrimento de Daniel trouxe bênçãos também para os babilônios, pois muitos entre os pagãos se converteram, inclusive o próprio Nabucodonosor, o rei da nação que era considerada a mais poderosa do mundo naqueles dias. Finalmente, o sofrimento dele trouxe bênçãos aos cristãos de hoje, pois foi estudando o livro que Daniel escreveu quando esteve no cativeiro que homens e mulheres fiéis encontraram base para fundar um movimento que daria origem à Igreja Adventista do Sétimo Dia em meados do século XIX, quando a breve volta de Jesus começou a ser pregada. Daniel estava longe de tudo o que mais amava, longe de sua pátria, de sua cidade, de seus queridos, longe até do templo de Deus. Mas veja, nunca longe de Deus. Daniel entrou em Babilônia, mas Babilônia não entrou nele. Esse jovem de aproximadamente 17 anos tinha 2 alternativas: se conformar com o que estava sendo imposto em Babilônia, como por exemplo comer alimentos oferecidos a ídolos e que também não faziam bem ao seu corpo, ou ele também poderia dizer não à conformação. O apóstolo Paulo nos adverte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, queridos, Babilônia continua ativa no mundo de hoje, mas Deus nos desafia a necessitarmos de transformação e dizermos não à conformação. Daniel aprendeu no palácio de Nabucodonosor que cada resolução tomada e cumprida em favor do bem prepara-nos para desafios ainda mais fortes. A palavra de Deus diz: resolveu Daniel firmemente, isso mesmo, ele resolveu firmemente não contaminar-se com as finas iguarias do rei, nem com o vinho que ele bebia. Então pediu ao chefe dos eunucos que lhe permitisse não se contaminar. Note, Daniel, distante dos olhos que poderiam criticá-lo por não manter uma postura ética e moral de acordo com o que era recomendado a um jovem que serve ao Deus verdadeiro, decidiu firmemente ser fiel. E isto preparou esse jovem para outros desafios. Em pouco tempo, Daniel foi considerado, junto com os seus amigos, Misael, Azarias e Ananias, 10 vezes mais capaz intelectualmente que os outros jovens judeus que estudavam com ele no palácio, mas que não seguiram os mesmos princípios. Ele foi incluído no grupo dos sábios de Babilônia, e quando interpretou o sonho de Nabucodonosor, o rei o colocou como alta autoridade no reino e lhe deu também muitos presentes de valor. Ele colocou Daniel como governador da província de Babilônia e o fez chefe de todos os sábios do país. Por ter decidido firmemente ser fiel à vontade de Deus, em sua velhice, Daniel suportou a prova da cova dos leões, quando permaneceu orando com as janelas abertas diante da proibição da adoração ao Deus do céu. Devemos refletir hoje que a maior necessidade do mundo é a de homens.
Homens que não se comprem nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola o é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, ainda que caiam os céus.